Salve, salve! Mais um estudo de caso começando aqui no canal da Comunidade Ambiental. Esse estudo de caso de hoje, faz muito tempo eu queria ter trazido aqui para você, porque eu gosto muito desse tema, eu tenho uma crítica muito severa em relação a esse tema, até porque eu sou filho de agricultores, embora minha família nunca tenha tido uma terra atingida por uma unidade de conservação, mas também temos aí muitos clientes pelo Brasil que possuem terras que foram atingidas por unidades de conservação e nunca foram indenizados. Então, você já sabe o tema, criação de unidade de conservação no papel. Esse é o estudo de caso de hoje. Eu vou te contar sobre um processo onde produtores rurais foram atingidos e ingressaram com uma ação anulatória desse decreto e você vai entender tudo aqui o que aconteceu nesse processo. Bom, falando um pouquinho sobre unidade de conservação, é importante você saber que elas são criadas pelo Poder Executivo. Quem é o Executivo, Cláudio? Governador, presidente e prefeito. Eles criam unidades de conservação. Claro que para criar uma unidade de conservação tem um passo todo a ser seguido, tem audiência pública, tem que fazer cálculos, previsão orçamentária. Por que previsão orçamentária? Porque quando você cria uma unidade de conservação em cima da propriedade que pertence a alguém, que alguém comprou, suou para comprar aquela terra, o poder público ele tem que indenizar. Então, não há óbvio para o poder público criar uma unidade de conservação, desde que ela realmente atenda e seja necessária para a preservação ambiental. Não é só sair criando unidade de conservação. É importante que é necessário que ela seja realmente necessária. Mas quando, então, ela for necessária e for criada, todas aquelas pessoas que têm terras impactadas por unidade de conservação devem ser indenizados. E aí nós temos duas categorias de unidade de conservação: as de proteção integral e as de uso sustentável. De uso sustentável, algumas é necessária a desapropriação, outras não. Vai depender do plano de manejo. Já nas unidades de conservação de proteção integral, todas elas são passíveis, precisam ser desapropriadas e seus proprietários indenizados, certo? Então, o que aconteceu nesse caso foi que o poder público, no caso a União, decidiu criar uma unidade de conservação lá em 2005 e atingiu uma porção de terras de pessoas que já trabalhavam ali há muitos e muitos anos. Só que foi criado em 2005 e até 2010 esses produtores rurais eles não foram desapropriados e indenizados. Como eu disse, vai criar uma unidade de conservação, tem que fazer cálculo, coisa que muitas vezes nunca é feito, convenhamos, nunca é feito. Florianópolis, por exemplo, criou um monte de unidade de conservação dentro da ilha, sem fazer cálculo, atingiu milhares de residências já consolidadas, que agora tá a maior bagunça aí no município de Florianópolis por causa disso. Mas, nesse caso aqui, retornando, foi isso que aconteceu também. O poder público foi lá, criou uma unidade de conservação, sem fazer contas, sem fazer cálculos, e simplesmente criou no papel. Só que essa criação de unidade de conservação no papel, ela cria muitas restrições para os produtores rurais aqui. E aí, por isso, passados 5 anos sem que eles tivessem sido desapropriados e indenizados, eles decidiram entrar com uma ação anulatória, ou melhor, uma ação declaratória de nulidade do decreto de criação de unidade de conservação contra o ICMBio e a União. Por quê? Porque havia transcorrido mais de 5 anos sem desapropriação e indenização e então o decreto ele havia caducado. O principal fundamento, fundamento não, né? Eu falei que quem fundamenta é somente juiz, advogado alega. Então a principal alegação dos produtores rurais foi fundamentada, olha eu falando de novo, foi com base, né, o principal argumento foi com base no artigo 10 do Decreto-Lei 3.365 de 41. Que diz esse artigo 10? Abre aspas. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e fins dos quais este caducará. Ou seja, não desapropriou, caduca. E aí as terras voltam a ser como era antes da criação da unidade de conservação. Deu para entender? Então, esse foi o principal argumento
dos produtores rurais. Claro, eles trouxeram ainda a violação ao direito de propriedade, porque a jurisprudência já pacificou isso, eu até concordo, embora o direito de propriedade não seja absoluto, ah, também não se pode criar uma restrição para essa propriedade sem que seja compensado. Então, os produtores rurais eles tinham que ser compensados como em qualquer outra unidade de conservação. Os produtores rurais ainda defenderam, alegaram um ônus excessivo pela impossibilidade de utilizar, comercializar ou modificar suas terras, porque como eu falei, essa unidade de conservação era de proteção integral, então ela cria restrições para o uso da terra. E eles, inclusive, estão passíveis, sujeitos a serem autuados por infração relacionada à unidade de conservação. Por exemplo, ele está lá, já era uma propriedade, uma lavoura aberta, desde a década de 50, e o poder público vem, coloca uma unidade de conservação em cima, diz, agora isso aqui é uma unidade de conservação de proteção integral. Aquele produtor rural, se ele continuar utilizando a terra, por exemplo, ele vai ser autuado por danos à unidade de conservação, porque está dentro da unidade de conservação. Mas uma restrição ambiental decorrente desse decreto de criação, que nunca houve nenhuma desapropriação ou indenização, e aí o produtor rural fica prejudicado, mas esse é o Brasil, seja bem-vindo. Eu vou direto para a sentença, porque a União veio, o ICMBio veio, contestou, falou um monte de blá, 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 então eu vou direto para a sentença. A sentença foi proferida lá em 2014, 2015, analisou todos os argumentos dos produtores rurais descritos na petição inicial, e concordou, salva de palmas para a sentença, concordou com esses argumentos, dizendo o seguinte: o decreto de criação dessa unidade de conservação caducou com base no artigo 10 do decreto 3365 de 1941. Então, o juiz ele disse que, de fato, esse dispositivo do decreto estabelece o prazo de 5 anos para efetivação e desapropriação, efetivação da desapropriação. A partir da data da publicação do decreto, fim do qual, se não for efetivada a desapropriação, então o decreto caduca e a terra volta para o produtor rural como era antes. Ou seja, o que é caducar, Cláudio? É perder a validade, aquele decreto não tem mais validade. É isso. O que mais o juiz analisou aqui? O juiz também ele reconheceu que havia uma violação ao direito de propriedade e princípios constitucionais. Direito à propriedade, que está previsto lá no inciso 22 do artigo 5º da Constituição Federal. E o juiz também disse, né, embora o direito à propriedade não seja absoluto, deve ser respeitado e compensado adequadamente quando o poder público cria uma unidade de conservação. O juiz também, ele disse que havia um ônus excessivo aos proprietários que não poderiam utilizar daquelas terras, enfatizou que a situação de limbo jurídico era inaceitável e violava os princípios da segurança jurídica e função social da propriedade. Então, basicamente, o que o juiz disse na sentença, Cláudio? Primeiro, que o decreto realmente caducou, porque havia ultrapassado os 5 anos sem desapropriação e indenização. O juiz ele reforçou o direito de propriedade e também a segurança jurídica e a proporcionalidade de se criar uma unidade de conservação sem que esses produtores rurais fossem indenizados. Claro que a União recorreu, a União e o ICMBio recorreram, e os argumentos são sempre os mesmos. Importância da unidade de conservação para o meio ambiente, como se somente unidades de conservação é que protegessem e fossem necessárias para que o meio ambiente fosse protegido. O que é uma mentira, porque nós temos reserva legal, APPs, e eu já vou chegar numa crítica um pouco profunda em relação a isso. A União disse que o prazo de caducidade do decreto ele é flexível. Olha só, União. A União inventa cada tese assim, de defesa que eu vou te contar. É pior do que muito advogado, hein? Bom, se bem que eles são também advogados, né? Cá entre nós. Mas enfim, o que mais nós temos aqui? Que o direito de propriedade compensado. O que a União quis falar sobre isso aqui? A União disse que um dia os produtores rurais seriam compensados, então não havia motivo para declarar a caducidade do decreto.
veja se isso tem cabimento. Veja se tem. Um dia nós vamos indenizar. Então, por enquanto, o decreto vai ficar, tem que ficar válido. E aí pediu a reforma da sentença. O tribunal, por sua vez, que é um tribunal federal, lembrando que como nós estamos falando de União e ICMBio, a competência é federal. O tribunal ele negou o provimento ao recurso de apelação, mantendo praticamente na íntegra, inclusive utilizou a sentença quase como razão de decidir ali, trouxe poucos argumentos, mas reconheceu que a sentença era qual foi o argumento mesmo, a palavra que ele usou? Era inalterável, porque era aquilo mesmo, caducidade de decreto, segurança jurídica, direito de propriedade. Então, o tribunal julgou improvido o recurso de apelação da União e do ICMBio, certo? O que a União fez? Recorreu para o STJ. Exatamente, o STJ é considerado uma terceira instância, recorreu e trazendo os mesmos argumentos. E ele nem poderia trazer, ela, né, no caso a União, nem poderia trazer argumentos diferentes, porque o STJ, assim como o tribunal, ele só pode decidir aquilo que foi decidido na instância anterior. Então, sob pena de supressão de instâncias. Então, a União defendeu algumas teses em sede de contestação. Essas mesmas teses são defendidas no recurso de apelação e depois também no recurso especial para o STJ. Claro que nós podemos ter o acréscimo de algumas outras teses que surgem na sentença, por exemplo, nulidade da sentença, nulidade do acórdão, algum vício processual ocorrido durante o processo, certo? Mas, e aí, Cláudio, o que o STJ disse? O STJ, ele proferiu uma decisão desfavorável à União, concordando que a sentença estava correta e que o tribunal manteve corretamente. Qual é o papel do STJ? É uniformizar a jurisprudência brasileira. Exatamente, nós temos nós temos hoje 6 tribunais regionais federais, 27 tribunais de justiça. Então, o papel do STJ é pegar e colocar todo mundo dentro do mesmo oceano. Dizer, olha, todo mundo tem que julgar assim, de forma uniforme, tá certo? Então foi isso que o STJ fez, já com base em outros precedentes. O STJ disse que o prazo de desapropriação para utilidade pública, como era aquilo ali, é imperativo e objetivo e não é flexibilizado como defendeu a União. Isso foi muito importante, um precedente muito interessante mesmo. O que mais? Mas olha só. Não foi bem o STJ que decidiu. Foi o STJ, mas foi o presidente do STJ. Esse recurso chegou lá ao STJ e o presidente, em uma decisão monocrática, quando ele julga sozinho, ele então não conheceu do recurso especial. Se ele não conhece do recurso especial, o recurso não é julgado. Ele precisa primeiro conhecer para prover e improver. Eu acho que eu falei antes que foi improvido. Não, o recurso de apelação foi improvido. O recurso especial ele não foi conhecido, ok? Então, a União, indignada com a decisão do presidente do STJ, interpôs agravo interno. O agravo interno ele é um recurso utilizado para levar aquela questão, aquele recurso especial a julgamento do colegiado. Então, ele precisa ser elaborado impugnando especificamente a decisão monocrática. Ele não vai trazer argumentos de reforma do acordo. Ele vai trazer argumentos contra a decisão monocrática, dizendo por que aquele recurso precisa ir a julgamento no colegiado. Basicamente, a grosso modo, é isso. Então, esse recurso especial, esse agravo interno foi para o STJ não, para o colegiado, e no colegiado, novamente, a União levou ferro. A decisão foi desfavorável à União. E aí, eu falei que tem que especificar muito bem as teses nesse agravo interno, que a União não fez. Então, para o STJ, houve ausência de rebatimento suficiente dos fundamentos do acordo. Também houve falhas na argumentação e o STJ disse que haviam algumas questões que
que não diziam respeito ao STJ, porque eram questões constitucionais. Quem julga questão constitucional é o Supremo Tribunal Federal. O STJ somente julga lei federal. Nesse caso específico do decreto Lei 3365 de 41, ele é um decreto-lei, então ele é considerado como se fosse uma lei para o STJ. Outros decretos apenas, por exemplo, apenas violação ao decreto federal 6.514 não autoriza a interposição de recurso especial e outros decretos federais, somente lei. O STJ analisa somente lei, ficou claro? Então, o STJ indeferiu indeferiu não, julgou improvido o recurso e finalmente, depois de 12 anos, 14 anos, o processo transitou em julgado e os produtores rurais conseguiram respirar aliviados. Nunca foram indenizados. Veja, se nós tínhamos um processo judicial lá alegando caducidade e a União que quisesse mesmo colocar uma unidade de conservação lá, ativar essa unidade de conservação, de verdade, ao invés de só criar no papel, ela poderia, no meio desse curso do processo, ter ido lá indenizado os produtores rurais, voltado ao processo e falar o seguinte: Excelência, o processo perdeu o objeto, porque eu já indenizei todos os produtores rurais, entendeu? Mas ela não fez isso, até o trânsito em julgado do processo, não tinha nenhuma notícia no processo de que, e eu até conheço que é um caso bastante de repercussão nacional, não tinha nenhuma notícia de indenização desses produtores rurais, certo? Então, a gente não, né? Nossos governos têm o costume de criar no Brasil várias e várias unidades de conservação, mas eles esquecem de fazer conta, eles esquecem que para criar a unidade de conservação é necessário desapropriar e indenizar. E para isso precisa de dinheiro público. Então, precisa uma previsão orçamentária para a criação dessa unidade de conservação, tanto para desapropriar como ela vai se sustentar depois. E nossos queridíssimos governos não fazem esses cálculos, simplesmente chegam numa determinada região, agora isso aqui vai ser unidade de conservação. A gente tem unidade de conservação no Brasil para, meu Deus, olha, fazer muita coisa, tá? Muita coisa. Já tem unidade de conservação demais, tá? Não que o meio ambiente não precisa ser protegido, mas já tem muitas unidades de conservação que estão criadas no papel, sem uma função ambiental, sem indenizar o produtor rural que trabalha no campo, que coloca o alimento na mesa de quem reside na cidade. Então, é necessário que o governo ele reveja essa. Mas quem sou eu para falar isso? Estou falando aqui de um estudo de caso. Mas seria interessante que o governo, de repente você que está me assistindo um dia, vai estar aí nos quadros políticos. É necessário que reveja essa questão de unidade de conservação e que se dê mais valor ao produtor rural. Porque nesses casos onde a unidade de conservação é criada no papel, sem indenização, gera uma série de consequências, inclusive infrações administrativas e crimes ambientais em unidade de conservação, cujo prazo prescricional e as penas, as penas são altíssimas e os prazos prescricionais são bem longínquos, então acaba muitas vezes não prescrevendo e o produtor ainda aqui inocente acaba condenando. Mas tem um detalhe, quando a unidade de conservação ela é criada no papel, como na maior parte dos casos, Serra da Mantiqueira, salvo engano, também é criada no papel, não foi indenizada até hoje, se eu não me engano, mas tem uma unidade de conservação no Brasil que Parque da Serra do Canastra, eu acho que é essa. Também temos vários julgados com base nessa região aí, que o STJ afastou a tipicidade do crime, porque como não houve a desapropriação, o produtor rural que lá estava ainda, ele não pode ser criminalizado, não é um crime atípico, porque não existe uma unidade de conservação de fato. Agora, uma observação final, para encerrarmos, é necessário ter um pouco de cuidado com isso. A jurisprudência está se alterando muito e muito sobre relativizar esse conceito de unidade de conservação criada no papel ou flexibilizar alguns termos como esses utilizados pela União aqui. Então, a União, vamos dizer assim, ela encheu lá de blá 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 blá, mas esse blá 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 dela vem ganhando força, tá certo? Então, tem que tomar cuidado e nós, como advogados, precisamos construir jurisprudência favorável. Olha, esse foi o estudo de caso de hoje. Lembrando que todas as terças, aliás, as segundas e as quintas, temos estudos de caso em vídeo, e terças e sextas temos estudos de caso
no seu e-mail para você que está na nossa lista VIP. Então, até o próximo.